Fala galera, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje a gente vai falar sobre equação de primeiro grau com várias dicas, com várias maneiras de resolver para você nunca mais ter dúvida e treinar bastante. Então galerinha, para começo de conversa, o que é uma equação do primeiro grau? Olha só o exemplo que eu vou trazer para vocês. Ó. Então o que está acontecendo aqui? Vamos entender o pé da letra, tá? Eu tenho um número que eu desconheço, por isso que eu estou usando aqui o x, que quando multiplicado por 4 e subtraído 8, o resultado é 12. Aí a pergunta é, que número é esse? Bom, o professor costuma fazer lá na escola da seguinte maneira, né? Vou pegar esse 8 que está subtraindo e vou passar para lá. Então fica 4x igual a 12 mais 8. Estava diminuindo, passa somando. Então eu tenho que 4x é igual a 12 mais 8, 20. Aí esse 4 aqui que está multiplicando, o professor pega lá para vocês e passa dividindo lá para o outro lado da igualdade. Então basicamente eu vou ter 20 dividido por 4, que vai dar o valor de 5. E aí está resolvida a conta. Só que quando a gente aprende assim, só da maneira como fazer, mas sem saber por que as coisas acontecem, fica uma dúvida na cabeça. Então eu vou explicar para vocês passo a passo por que o número vai para um lado, passa dividindo. Afinal de contas não é mágica, tá galera? O número não tem perninha nem asinha para sair voando de um lado para o outro. É pura matemática e raciocínio. Então presta bastante atenção para ver como que realmente está funcionando esta operação. Olha só, vou colocar a mesma continha para você. Imagine aquela situação como um pratozinho de balança, como essa imagem que aparece agora para você aqui na tela, aquela de feira mesmo, então, que a gente está muito acostumado a ver. Se tem uma igualdade, porque esses pratos estão em equilíbrio. Então esse sinal está me dizendo que tudo que eu tenho de um lado da equação, eu também tenho do outro, está equilibrado. O meu objetivo é isolar esse x, então eu preciso tirar coisas de perto dele para deixar ele sozinho. Então o que eu vou fazer? Começar tirando esse menos 8 daqui, ó. 4x menos 8. Aí, gente, matematicamente, o que cancela 1 menos 8? Exatamente, 1 mais 8. Percebam que se eu colocar 1 mais 8 aqui, menos 8 mais 8, eu vou zerar. Mas eu posso chegar e colocar sim mais 8 na conta? Lembra a história da balança? Coloquei aquele mais 8 ali, desequilibrou ela, né? Para a gente manter o equilíbrio, o que eu preciso fazer lá do outro lado da igualdade? Que já tinha o 12. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e colocar do outro lado também 1 mais 8. Percebam? Se eu coloquei mais 8 dos dois lados, eu não mexi no equilíbrio dessa balança, ela continua equilibrada. Só que de quebra eu consigo cancelar esse 8 aqui. Sabe qual é a ideia? Então, meu povo, não é que o 8 negativo passou lá para o outro lado. É que, na verdade, eu coloquei o 8 positivo dos dois lados da minha igualdade. Só que isso aqui, como a gente cancela, eu não preciso mostrar necessariamente na conta. Percebeu? Então fica com isso na tua mente. Sempre que eu tenho esse pensamento, apareceu mais 8 lá. É porque eu coloquei dos dois lados da igualdade. Aí, dando sequência, eu tenho que 4x é igual a 12 mais 8, 20. Percebam que é a mesma ideia, tá vendo? Agora, o que faz para cancelar um 4 nesse caso? Ele está multiplicando. O que cancela uma multiplicação? Uma divisão. Então eu vou dividir por 4 dos dois lados dessa minha igualdade, porque eu quero manter o equilíbrio. Então dividir por 4, aqui cancelou, sobrou o que para mim? Que x é igual a 20 dividido por 4, que dá 5. Percebeu? Então não é que o 4 passa dividindo, é que eu divido por 4 dos dois lados. Então tem uma jogadinha matemática, uma regrinha muito bacana de raciocínio que fundamenta toda a minha ideia da equação. Lembra? A equação, a palavra vem de igualdade. Tudo que tem de um lado precisa ter do outro também. Agora que você já sabe isso, a gente não vai ter que colocar sempre essa ideia, mas eu sei que nos bastidores de quando a gente resolver assim, é aquilo ali que está acontecendo, beleza? Agora eu vou colocar um pouquinho mais complexo. Olha o exemplo só. 5x menos 3 igual a 2x mais 15. Como que eu vou resolver? Lembra que eu preciso isolar o x, não é isso? Então vamos começar a pensar da seguinte maneira, ó. Eu preciso tirar esse menos 3 daqui. Então lembra que eu quero fazer ele aparecer lá do outro lado. Lembra que eu vou fazer uma jogadinha matemática para que ele apareça do outro lado. Da mesma forma, eu tenho x aqui desse lado da igualdade, que eu quero fazer com que ele apareça também lá do outro lado. Como que a gente vai fazer isso então? Olha só. O que cancela um menos 3? 1 mais 3. Então lá do outro lado, que já tenho 15, eu vou fazer aparecer 1 mais 3. Ou seja, eu como se eu tivesse colocado mais 3 dos dois lados da igualdade, mas aqui cancelou, fechou. E aí, para cancelar esse 2x, o que cancela um 2x positivo? 1 menos 2x. Então eu coloquei menos 2x dos dois lados da igualdade, e obviamente que aqui cancelou. Agora, 5 menos 2 dá 3x, 15 mais 3, 18.
E agora esse 3 eu vou cancelar ele daqui. Então a gente divide por 3 dos dois lados da igualdade, fica 18 dividido por 3, que dá exatamente 6. Esse é o resultado da minha equação. Vamos dificultar um pouquinho mais? Galera, olha só agora esse exemplo que tem parênteses. O que eu vou fazer quando aparece esse bendito parênteses? Eu vou fazer a distributiva, ou chuveirinho, ou seja, esse 5 vai multiplicar o x, então 5 vezes x, 5x. Esse 5 vai multiplicar o 2, 5 vezes 2 dá 10, fechou? Da mesma forma, ó, o 3 vai multiplicar o x, cuidado que aqui tem um sinal negativo, menos com mais dá menos 3 vezes x, 3x. E esse 3 vai multiplicar o 6, menos com menos dá mais, 3 vezes 6, 18, isso tudo igual a 12. Pronto, ficou bem melhor, né? Agora, gente, 5x menos 3x dá 2x. 10 mais 18 vai dar 28. Tudo isso igual a 12. Esse 28 que está somando, posso pensar ele cancelando dos dois lados da igualdade. Então fica aqui 2x igual a 12 menos 28. Portanto, x igual 12 menos 28, sinais diferentes, a gente subtrai e deixa o sinal do maior. Então 28 menos 12 dá 16, o maior é negativo. E esse 2 a gente vai dividir dos dois lados, dividido por 2. Portanto, x igual 16 dividido por 2, 8. Menos com mais dá menos, e esse é o resultado da divisão. Curtiu a ideia? Olha lá, equaçãozinha parece difícil, mas é de boa resolução. Vamos ver um exemplo mais difícil agora envolvendo fração. Olha só o exemplo complexo que eu trouxe para vocês para ver uma equação que tem uma fração com carinha composto com vários denominadores diferentes. Então o primeiro passo que eu tenho que resolver é encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Agora o que eu vou fazer com esse 12? Olha só, gente. Eu vou reescrever os mesmos passos da minha fração. Ó. A primeira fração aqui, mais a segunda, igual a terceira, menos a quarta. E embaixo a gente vai colocar o MMC que nós encontramos, que foi o 12. E agora, igual uma continha de fração, divide embaixo e multiplica em cima, né? Só que 12 dividido por 4 dá 3. Como que eu vou multiplicar o 3 por aquele cara grandão? Eu vou colocar um parênteses, ó. 3 que multiplica x menos 6. Sacou? 12 dividido por 2, 6. Aí eu vou fazer 6 vezes x, 6x. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. E 12 dividido por 2, 6. Esse 6 vai multiplicar todo mundo que está ali, ou seja, o x menos 3. Beleza? Depois que eu distribuo o 12 para todo mundo, eu não preciso mais dele, já fez a função que ele tinha na minha conta. Portanto, eu posso simplesmente cortar esse carinha fora. E aí ficou, galera, só uma linha de equação. Já era fração. Chuveirinho, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18, mais com menos é menos. Aqui, mais 6x igual a 4 menos. Cuidado agora, ó, esse número aqui é negativo. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 3, 18. E menos com menos dá mais. Agora a gente tem uma continha bem mais simples, vamos lá? 3x mais 6x vai dar 9x. E esse 6 eu vou jogar ele para cá, né? Lembra que eu vou cancelar dos dois lados, ele vem mais 6x, igual. Aqui nós temos 4 mais 18, dá para juntar esses dois carinhas aqui, ó, que fica 22. E esse menos 18, vou fazer ele aparecer lá como mais 18. Lembrando que como se eu tivesse acrescentado 18 dos dois lados da minha conta. Gente, 9 mais 6, 15x, igual 40. Finalmente eu vou pegar esse 15 e dividir dos dois lados. Colocar aqui do lado para caber, ó. Então x igual a 40 dividido por 15. Não é uma divisão exata, eu posso fazer o que nesse momento? Dar uma simplificada. Percebo que eu consigo dividir esses dois números por 5. Então o resultado que eu vou ter para o x é 40 dividido por 5, 8. 15 dividido por 5, 3. Então o resultado do meu x igual a 8 terços. Agora é só praticar que não vai ter mais problema com a equação. Qualquer uma que aparecer na tua frente, a gente resolve. Gostou desse vídeo? Se você achou legal, curte, compartilha, fazer chegar o maior número de pessoas possível. E aí, até o próximo vídeo e aquele abraço.